Então vamos aqui para o nosso exercício número 7, um exercício muito bacana, em que a gente vai fazer a comparação do custeio por absorção, custeio variável, usando toda a estrutura, né, do DRE, praticamente aqui de maneira completa. Conforme, inclusive, eu até mencionei em uma das aulas teóricas para vocês recorrerem a esse exercício. Então, olha só, o único produto da empresa Facimpia é vendido por R$ 250 a unidade. Então, a gente já anota essa informação aqui, o preço de venda. Sobre esse preço de venda, incidem tributos de 20% e comissão de 5%. Então, nós vamos anotar essa informação também. Então, 20% de tributos, que são os impostos, e 5% de comissões. Isso aqui são características de despesas variáveis. E ele menciona também a alíquota de imposto de renda, de 30%. Cuidado que nós temos que ter aqui. Esse imposto de renda, ele incide sobre o LAIR, lucro antes do imposto de renda. Ele não incide sobre o preço de venda. Então, tem que tomar um cuidado enorme, fazer toda a estrutura de DRE para depois incidir esse IR aqui. Depois ele menciona que o material é de 130 por unidade e menciona também quais são os custos de despesas fixas, né? Os custos fixos, nesse caso aqui, é de 840 mil e a despesa fixa 172.500, daquele período em que ele está analisando, tá? E ele menciona também, né, que nesse período de análise não existe estoque inicial e que a empresa, né, ela iniciou uma produção de 30 mil unidades. Pessoal, aqui é o ponto que nós temos que ter mais atenção. Ele vai dar inúmeras informações relacionadas a essa produção. Então, minha base, 30 mil. Dessas 30 mil, 26 mil foram concluídas. O que significa isso? É o que a gente chama de produto acabado, que está pronto para comercializar. Dessas 26 que foram concluídas, que eu posso vender, 23 mil foram vendidas. Então, o que eu já posso concluir? Das 26 que podem ser vendidas, 23 foram vendidas, então sobrou um estoque de produto acabado só do produto acabado, tá? 3 mil unidades. Então, já sei que tem um estoque de produto acabado de 3 mil unidades. Ótimo. Então, 23 mais 3 volta nos 26, né? Produto acabado, sendo que desses 23 foram vendidos, 3 mil estão no estoque. E os outros 4 mil, o que aconteceu? Esses 4 mil estão parcialmente processados, né? Que 26 mais 4 dá os 30. Então, 4 mil estão parcialmente processados. É o que a gente chama de produto em elaboração. Está abreviado aqui, tá? PE, produto em elaboração. E ele fala, inclusive, que desses 4 mil que estão lá no processo ainda, né, de produção, metade, né, está num grau ali de processamento, né? Significa que, né, desses 4 mil unidades, 50%, que é metade, 2 mil, no caso, estão processados. O que me diz que teve uma produção completa desse período de 26 mais 2, na verdade, né? Então, eu tive uma produção completa de 28 mil unidades. Aqui é uma informação que nós temos que tomar muito cuidado. Então, 30 mil foi a produção. Dessas 30 mil, 26 efetivamente já foram concluídas. Estão prontos para venda. 23 foram vendidos. Então, dos produtos acabados, que é o 26, 23 foram vendidos, sobrou 3 de produto acabado. Dos produtos em elaboração, que são os 4 mil unidades, 50% deles estão engatilhados no sentido que podem já ir para o estoque de produto acabado para vender. Então, dos 4 mil que estão em elaboração, 2 mil já foram finalizados. Então, se a gente for somar esses 2 mil com os 26, então, o total da produção, 28, né? 2 mil ainda está na fase de produção. Aqui é uma informação que nós temos que tomar bastante cuidado e interpretar bem, que senão a gente pode tomar um equívoco, né, na hora de fazer o exercício, né? E a gente pode confundir os elementos. Ele menciona o seguinte ainda: todos os elementos de custo são incorridos de maneira uniforme ao longo do processo de custo. Ele pede para elaborar o DRE pela metodologia de custeio por absorção, variável, e calcular qual que é o estoque final de produtos em elaboração e o estoque de produtos acabados, considerando os dois critérios. Então, vamos fazer aqui por partes, tá? Vamos descer aqui um pouquinho. Vamos fazer a metodologia de custeio por absorção. Você já viu ali embaixo na tela que já está o custeio variável, né? Então, custeio por absorção, apenas o produto concluído. Qual é aqui o material direto utilizado, né? Então, aqui ele já dá. Custo variável, 130. Qual é o custo fixo? Custo fixo eu já sei, 840. E esse custo fixo eu vou ratear, conforme ele disse, de forma uniforme, né? Para quanto que eu vou dividir? Para os produtos que estão prontos. Afinal de contas, eu comecei uma produção de 30, mas ainda não está pronto. Então, aqueles que não estão prontos vão pegar o custo fixo do próximo período. Afinal de contas, eles estão no meio do caminho do processo de produção. Então, aqui eu vou ratear pelos produtos que estão completos.
os 26 mil que ele citou no início e depois os 50% daqueles 4 mil que estão em elaboração, né? Que dá 2, então 26 mais 2, 28. Então aqui dá R$30 de custo fixo de maneira unitária. No custeio por absorção cabe reforçar, a gente pega tanto o custo fixo como o variável. Então por isso que aqui a gente fez esse rateio para encontrar o nosso custo fixo. O que dá um custo unitário de R$160. Então aquela produção, né, considerando o custeio por absorção, foi de R$160. Considerando que foi produzido e vendido 23 mil unidades, portanto, o meu custo do produto vendido é de R$3.680.000, beleza? Lembrando que custo do produto vendido é em cima das vendas, então 160 cada unidade, multiplicado pela quantidade efetivamente vendida. Vamos mostrar aqui o nosso DRE então. Receita bruta, meu faturamento, preço de venda 250, multiplicado pela quantidade vendida. Nesse caso, a quantidade vendida é de 23 mil. Então, tem um faturamento de R$5.750.000. Faturamento interessantíssimo. Aqui sim eu já vou seguir aquela estrutura do DRE, olha só. Então, aqui eu vou tirar as deduções. Quem são essas deduções? São os impostos. Então, vou pegar em cima dos 5 milhões e vou multiplicar pelos tributos. Então, 20% do governo. Então, tá lá. Deduções de 1.150.000. Quem é a minha receita líquida, então? Que é a diferença entre os dois, tá? Aqui, se a gente quiser, a gente pode colocar o sinal de negativo, igual até alguns exercícios eu coloquei o sinal de negativo, tá? Aí, no caso, só alteraria a forma para mais ali, que mais com menos, né? Só esse cuidado, mas aqui, fim didático, chega no mesmo resultado, tá? Então, receita líquida de 4.600.000. Custo do produto vendido eu já tenho, 3.680.000. Vou chegar num lucro bruto, que é receita líquida, menos o custo do produto vendido, de R$920.000. Considerando as despesas fixas de 172.500, conforme o dado do exercício, e despesas variáveis de 5% vezes o meu faturamento, que é comissão em cima das vendas, tudo bem? Então, 5% do faturamento, 287. Inclusive, eu posso somar isso aqui, ó. Então, o total das minhas despesas da operação, 460.000. Agora, eu vou encontrar o meu LAIR, ó. Lucro bruto, menos despesas da operação, dá R$460.000. Também, né, que ali é metade, né? Só confirmar aqui, é isso mesmo, deu metade exata. Aqui eu vou calcular meu imposto de renda, em cima desse LAIR, conforme eu tinha adiantado para vocês, ó. Então, 460 vezes 30% de imposto de renda. Então, 30% do lucro vai para o fisco? Sim, né? A situação, sim. Então, meu lucro líquido vai ser 322. Então, olha que interessante essa informação aqui. Ó. Então, já consigo enxergar o meu resultado. Caso eu queira fazer também uma análise vertical, para poder entender a composição de cada conta perante o todo, né? Eu posso fazer aqui também. Considerando que aqui a gente tem a receita líquida, né? Então, eu posso usar a receita líquida como base de cálculo, como 100%, né? A gente pode fazer essa análise aqui também, olha só. Então, tem uma margem de lucro de 7%, uma margem de lucro bruto de 20%, uma margem de lucro operacional de 10% e lucratividade líquida de 7%, né? Que não é um percentual ali, né? Considerando esse porte aqui, interessante, né? 7%. Então, a gente consegue enxergar, né, as margens do negócio. Então, lucro bruto em percentual é a margem bruta. Essa margem aqui, né, do LAIR praticamente seria a margem da operação, né? Se não me engano, acho que eu tinha falado de maneira equivocada os 10, né? É os 10 mesmo, está correto. Então, aqui 10%, considerando que não tem as despesas financeiras, né, que não foram mencionadas nessa situação. Então, 10%. Então, o LAIR também seria o lucro operacional, considerando que não tem despesas financeiras, tá ok? E nem receitas financeiras. E aqui a margem líquida, 7%. Então, fiz parte do exercício. Ainda tem que fazer o custeio variável e, posteriormente, fazer a comparação dos estoques, para a gente chegar na validação, na conciliação que nós falamos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essas informações que nós já transcrevemos, que o exercício é o mesmo, e vou vir aqui no custeio variável, ó, arrastar aqui para baixo, e vou colar aqui, ó. Bom, por que eu fiz isso? Para não ler o exercício de novo, extrair as mesmas informações, tá? O mesmo exercício. No custeio variável, eu vou pegar apenas o custo variável, ou seja, só o material direto. O fixo não, que essa é uma das características do custeio variável, tá? Chamado também de custeio direto. Logo aqui, meu custo unitário vai ser
130, não tem muito o que somar nessa situação. E o meu custo variável total vai ser 130 vezes a quantidade vendida, 23 mil. Dá um total de 2.990. Aqui também eu faço a mesma coisa. Vou encontrar o faturamento, deduções, toda a estrutura de plano de contas. Lembrando que quando a gente fala sistema de custeio, ele muda apenas o custo. Vocês vão ver que a receita e as despesas vão ser os mesmos valores. Então, olha só, qual vai ser o faturamento? 250 vezes quantidade vendida. 250 é o preço de venda, quantidade vendida 23 mil. 5.750.000, o mesmo faturamento. Quem são as deduções? A base de cálculo é o faturamento e aqui nesse caso são os impostos, 20%. 1.150.000, o mesmo valor. Receita líquida, a diferença entre os dois. Então vocês vão observar que aqui é a mesma coisa. Aqui já começa a ver a diferença. Custo variável. Nesse caso aqui o custo variável é os 2 milhões que nós encontramos. E a despesa variável aqui nós temos também a mesma, né, o mesmo cálculo que nós fizemos anteriormente. Que nesse caso é 5% das vendas, né, dos 5 milhões. Que aqui eu tenho a característica da margem de contribuição. Então, receita líquida menos custo variável menos despesa variável, eu tenho uma margem de contribuição de 1.322.500, que é totalmente diferente de lucro bruto. Tome cuidado, tá? Para encontrar o lucro bruto, eu tirei custo variável e custo fixo. Para encontrar a margem de contribuição, eu tirei custo variável e despesa variável. Então, observe que é totalmente diferente, são análises diferentes. Aqui eu venho com gasto fixo. Quem são eles? Custo fixo, que eu lanço diretamente no resultado. Observe que o custo fixo lá foi rateado para o produto. O que não foi vendido ficou no estoque, tá? E despesa fixa, aqui também lançado diretamente no resultado. Tá? Vou somar os dois aqui. Então, 1.012.000, beleza? Aqui sim eu posso calcular, né, o imposto de renda. Posso também, deixa eu só fazer aqui a base de cálculo. Então aqui gasto, margem de contribuição, menos gasto fixo. E aqui sim eu vou seguindo, ok? Vamos parar aqui no LAIR, que ele já é um instrumento, né, para nós fazermos a comparação dos dois resultados, tudo bem? Então aqui a gente para por aqui o cálculo, que a partir desse LAIR nós vamos automaticamente aqui mostrar para vocês a diferença que dá no resultado. Mas apenas de título, né, didático aqui, tá? A gente para aqui só para fazer a comparação, mas se eu fosse apurar o imposto de renda, seria em cima do LAIR. Nesse caso aqui a gente vai perceber que a arrecadação seria menor em virtude, né? Olha só do resultado, ó. 460, 310, né? Isso é diferente, ok? Então, por isso que ele não é usado aqui para fins de apuração fiscal, tá? Mas se eu quisesse apenas a fins didáticos, só completar, puxaria o imposto ali e encontraria o resultado líquido, tá? Mas aqui a gente sabe que pela metodologia gerencial a gente não faz essa apuração do resultado, tudo bem? Então, se a gente fosse pegar, a gente teria que pegar o imposto que foi calculado naquela base, tá? O 138. Porque mesmo que a gente faça o gerencial, a gente não pode recolher o imposto em cima daquele valor, tá? Então, se a gente fosse fazer, então, os percentual de 30%, olha só, daria um imposto de R$93.000 e um lucro de, ó, 217.000, tá vendo? Então, dá uma diferencinha, além da questão do custo. Então, aqui a gente deve usar esse imposto aqui, que é usado para fins fiscais, tá ok? Que vai dar uma diferencinha, não vai ser os 30%. Caso eu queira fazer também essa análise vertical, olha só, em percentual, até para a gente achar as margens aqui, né, ver se muda, olha só. Então eu percebo, né, que as margens mudam completamente. Aparentemente no gerencial parece que não vale a pena, né? Olha só, 3% de margem. Então aqui nós observamos que realmente tem uma diferença nas margens, até porque existem métodos de custeio diferentes, tá? Então esse cuidado, tá? Porque a apuração do imposto de renda ele só acontece pela metodologia de custeio por absorção. Aqui eu não poderia usar essa base de cálculo apenas se eu quiser evidenciar, né, se fosse aquela base de cálculo e se encontrasse o lucro líquido, mas na prática o imposto ele vai ser com base na parte da absorção, 138, beleza? Então vamos fazer aqui a parte final, a conciliação e entender os estoques, tá? ABS, absorção, VAR variável, diferença. Então qual que é o estoque final dos produtos que estão em elaboração, o estoque final dos produtos acabados e o resultado final, nesse caso aqui, o LAIR. Então, para isso, vamos lá no custeio por absorção, né? Vamos usar aqui os produtos que estão em elaboração. Os produtos que estão em elaboração, pelo custeio por absorção,
nós sabemos que são as 2.000 unidades. Porque daquelas 4.000, 2.000 já terminaram, 2.000 ainda estão em processamento. Então, 2.000 vezes o custo unitário, 160. Então, esse aqui é o estoque, né, do produto em elaboração pela metodologia de custeio por absorção. Qual que é o estoque final dos produtos acabados? Então, os produtos acabados nós temos aqui, ó. Produtos acabados nós temos 3.000, que ele produziu 26, 23.000 vendiu, 23.000 foram vendidos e 3.000 ficou ali como estoque final. Então, multiplico isso daqui pelo 160, olha só. Vai encontrar aqui automaticamente o nosso estoque final. E qual que é o LAIR, né? A base de cálculo do imposto aqui, né? A nossa comparação nesse caso. O LAIR aqui nesse caso vai ser de 460. A partir daqui que a gente faz essa comparação, porque o imposto de renda, conforme eu disse para vocês, né? Ele vai ter ali o percentual aplicado, né, em cima daquela base. Se a base muda, evidentemente vai dar diferença tributária do imposto. Então a gente usa esse lucro operacional para fazer a comparação, 460. Fazemos a mesma coisa no variável. Então, estoque de produtos em elaboração são os 2.000, multiplicado pelo custo unitário, acha aqui o meu estoque de produtos em elaboração. Faço a mesma coisa dos produtos acabados, tá? Então, produtos acabados aqui, eu tenho os 3.000 multiplicado pelo custo unitário. Então, 390. E qual que é o LAIR aqui nesse caso? 310.000. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer as diferenças agora, olha só. 60.000 e 90.000. Então, eu vejo que teve uma diferença no estoque, né, de produtos em elaboração de R$60.000. E vejo também que teve uma diferença do estoque de produtos acabados, R$90.000. Uma diferença de R$150.000. Se eu fizer essa diferença do LAIR, eu observo que há a diferença de 150. Então, a diferença do meu LAIR, do meu lucro de 150.000, está relacionada aos estoques, né? 60 mais 90, 150. Então, o meu estoque está dando uma diferença de 150 e o meu lucro está dando uma diferença de 150. Então, na verdade, esse lucro menor no DRE gerencial, né, de 460 para 310, que foram as informações que nós anotamos aqui, na verdade, ela está no estoque. Como assim no estoque? No custeio variável, eu lanço todo o custo no resultado. No absorção, não. Eu faço a rateio no estoque. Por isso que cada um está no estoque, né? Parte está no custeio em elaboração, né, que são 2.000 unidades, e parte está no produto acabado, são 3.000 unidades, né? Então, quando eu somo esse custo fixo que está no estoque de produtos em elaboração, produto acabado, eu vejo que é a própria diferença do lucro, né? E se essa empresa ela vender todos os produtos, eu vejo evidentemente que na verdade não existe uma diferença temporária. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque quando a gente faz esse DRE gerencial, ele mostra essa visão para nós. Então, por isso que o resultado aqui está menor. Ó, tá 3%, porque eu estou lançando o custo fixo integralmente. Já no custeio para absorção, ele está 7%, porque eu não estou lançando todo o custo fixo. Parte dele está lá no estoque. Então, a gente tem que compreender essas diferenças, entender que é uma diferença temporal, principalmente nessa parte aqui do fiscal, tá? Do imposto de renda. Jamais eu posso recolher o imposto de renda com base no DRE gerencial. Então, tome esse cuidado. Apenas se eu quisesse fazer um exemplo, né? Se fosse essa base de cálculo, olha só. Aí eu vejo uma diferença, inclusive, até, olha só, dos impostos de 93 para 138. Então, a diferença tributária é significativa, né? Então, o fisco ele já recolhe por antecedência. Tudo bem? Então, essa aqui foi a nossa resolução completa do exercício número 3, onde nós falamos do custeio por absorção, variável, colocamos a estrutura, fizemos a comparação dos estoques, e nesse caso ele teve, né, estoques de produto acabado, em elaboração, e que a gente tem que ter bastante atenção. Mas do fritar dos ovos, né, esse aqui é igual aquele exemplo que nós fizemos, que a diferença está no estoque. A única diferença é que a gente tem que ter mais atenção, tem mais elementos. Isso nós estamos falando de uma empresa que tem só um produto. Imagina uma empresa que tem um portfólio enorme de produtos, para a gente conseguir compreender essa diferença. Tá? Então, a gente precisa de sistemas de informação, uma base de dados, uma organização de processo, que a gente consiga enxergar isso de maneira clara.